O pênis é a parte mais temperamental do corpo de um homem. Quando você quer que fique duro durante a atividade sexual, fica macio. Então, quando você finalmente consegue sustentar uma ereção, acaba a ejacular muito rapidamente. Ele responde mal ao álcool, mesmo quando você está em uma situação sexualmente excitante. Também tende a aparecer bastante em momentos inoportunos, como no meio de sua importante apresentação para o trabalho. No que diz respeito às fontes de prazer, pode ser bastante frustrante. De acordo com um estudo publicado no American Journal of Medicine, 85% dos homens entre 20 e 39 anos dizem que sempre ou quase sempre podem obter e manter uma ereção, o que significa que 15% dos homens no auge da idade têm problemas. O mesmo estudo constatou que, dos homens entre 40 e 59 anos, apenas 20% disseram que poderiam ter uma ereção saudável o suficiente para o sexo na maioria das vezes. Em outras palavras, pau duro e grande está longe de ser uma conclusão precipitada. Embora você nunca consiga prever como o seu pênis se comportará com 100% de precisão, existem etapas que você pode seguir para garantir que, quando chegar a hora de realizar, suas ereções sejam tão saudáveis e fortes quanto possível. 1. Alimentação. De acordo com VDMD, a pesquisa mostrou que alimentos ruins para o coração também são ruins para o pênis, o que faz sentido, pois o coração e o pênis dependem do fluxo sanguíneo para funcionar corretamente. A dieta mediterrânea, que inclui frutas, grãos integrais, gorduras saudáveis para o coração, como nozes e azeite, vinho tinto e legumes, é um bom ponto de partida. A ligação entre a dieta mediterrânea e a melhoria da função sexual foi estabelecida cientificamente, disse Irving Goldstein, MD, diretor de medicina sexual do Alvarado Hospital em San Diego. 2. Faça exercícios. De acordo com Ryan Bargland, urologista da Cleveland Clinic, o fluxo sanguíneo é a chave para uma ereção saudável, e não há nada que incentive o fluxo sanguíneo, como exercícios aeróbicos. Além de mantê-lo em forma, ele constrói o óxido nítrico do corpo, o que ajuda a manter as ereções. Enquanto correr é ótimo, fique fora da bicicleta se puder. Ciclistas de resistência que passam muito tempo em seus assentos de bicicleta podem ter mais problemas com o diz Erin Michus, MD, professor associado de medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins. Fuja também dos shorts e calças muito justas. 3. Fuja dos cigarros. Pare de fumar. Em um estudo realizado na Universidade de Kentucky, os pesquisadores descobriram que, quando solicitados a classificar suas vidas sexuais em uma escala de 1 a 10, os homens que fumavam tinham em média cerca de 5, enquanto os não fumantes classificavam a 9. Uma razão é que fumar é uma causa conhecida de impotência, e há algumas evidências de que o cigarro afeta a força da ereção, e o tamanho. Em um estudo, os pesquisadores descobriram que o pênis de fumantes é menor do que aqueles pertencentes a não fumantes. Além de danificar os vasos sanguíneos, o tabagismo pode causar danos ao próprio tecido peniano, tornando-o menos elástico e impedindo que ele se estique, diz Irving Goldstein, MD, urologista do Centro Médico da Universidade de Boston. 4. Tome café. Embora poucas coisas sejam piores para a sua ereção do que o hábito de fumar, o café pode realmente. Um estudo do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas em Houston descobriu que homens que consumiam o equivalente à cafeína de 2 a 3 xícaras de café por dia eram menos propensos a sofrer de disfunção erétil do que aqueles que preferiam acordar com bebidas sem cafeína. 5. Cuidado com a diabetes. De fato, mais de 50% de todos os homens com diabetes são impotentes. A doença atinge o pênis com um golpe duplo.
Acelera o processo de doença arterial e retarda a transmissão de estímulos ao longo dos nervos por todo o corpo. Confie em nós, um pênis dormente não é um pênis feliz. Ficar em bom estado é a melhor maneira de evitar o diabetes. Se for tarde demais para isso, fique atento ao verificar o açúcar no sangue. Homens desleixados em controlar seus níveis têm 70% mais problemas de ereção do que aqueles que ficam em cima disso, de acordo com um estudo italiano recente. 6. Verifique seus níveis de testosterona. A baixa testosterona não afeta diretamente os mecanismos envolvidos na sua ereção, mas afeta a libido, dificultando a excitação, e dificultando a penetração. Se você notar uma queda não característica no seu desejo sexual, ou qualquer um desses sintomas de baixa testosterona, você pode perguntar ao seu médico se seus níveis de testosterona estão mais baixos do que deveriam. Se estiverem, seu médico pode ajudar a recuperar sua testosterona a níveis dentro da faixa normal. 7. Acalme-se quando estiver transando. Um impulso vigorosamente deslocado é o suficiente para romper a corposa cavernosa, as câmaras eréteis alongadas que percorrem o comprimento do seu pênis. Não acredita em nós? Tente apontar seu pênis ereto para o tronco de uma árvore, é aproximadamente a mesma densidade do osso púbico do seu parceiro. Uma ruptura completa exigirá cirurgia dentro de 24 horas para estancar o sangramento interno e reduzir o risco de dano permanente. Uma ruptura parcial não é tão grave, mas pode causar problemas mais tarde. À medida que os revestimentos da corposa se curam com o tecido cicatricial, eles perdem a elasticidade, levando à curvatura, dor e, eventualmente, impotência. Segundo algumas estimativas, mais de 1/3 dos homens impotentes têm uma história de trauma peniano. Para se proteger, tenha cuidado quando ela estiver por cima. Essa é a posição mais provável de causar danos. 8. Caminha bastante, ande mais. Em um estudo recente, os pesquisadores descobriram que homens que andam apenas 3 km por dia tinham metade da taxa de problemas de ereção de homens mais sedentários, diz o Dr. Goldstein. 20 minutos de corrida ou 30 minutos de treinamento com pesos também funcionarão. Depósitos que obstruem ou enrijecem as artérias penianas também podem murchar as ereções. Os homens tendem a pensar em suas artérias como tubos simples que podem ficar entupidos, mas há muito mais coisas acontecendo, diz Lawrence Levine, MD, urologista do Rush Presbyterian Medical Center de Chicago. Os revestimentos desses vasos sanguíneos são áreas muito biologicamente ativas, onde os produtos químicos estão sendo produzidos e liberados na corrente sanguínea. Muita atenção: quanto mais você se exercita, mais saudáveis, limpos e flexíveis esses revestimentos se tornam. 9. Boceje bastante. Na verdade, no que diz respeito ao seu corpo, bocejar e obter uma ereção são praticamente a mesma coisa. Ambos são controlados por um produto químico chamado óxido nítrico. Liberado no cérebro, ele pode viajar para os neurônios que controlam a abertura e a respiração da boca ou descer a medula espinhal até os vasos sanguíneos que alimentam o pênis. Às vezes, ele faz as duas coisas, é por isso que um grande bocejo pode causar um tremor embaixo. Não recomendamos preliminares com a boca aberta. Mas permitir-se bocejar de vez em quando ao longo do dia pode ajudar a preparar os caminhos neuroquímicos que levam a ereções boas e resistentes. 10. Durma bastante. Seu pênis precisa de fechar o olho o máximo possível. Toda noite, enquanto você dorme, você tem ereções entre 3 e 5 horas. Você provavelmente notou esse fenômeno da última vez que teve que fazer xixi às 4 da manhã. Essas ereções não existem apenas para tornar a vida interessante para o seu companheiro de cama.
Eles trabalham para recarregar seu pênis, mantendo-o bem nutrido com sangue oxigenado. Teoricamente, quanto mais ereções noturnas você tiver, mais flexível seu tecido erétil se tornará. E isso pode ajudar a manter as ereções fortes com o passar dos anos, explica o Dr. Goldstein. Depois dessas dicas para ter uma ereção boa, o que também pode ajudar é um bom gel que deve ser passado em torno de 15 minutos antes do ato sexual e ter uma relação prazerosa.